Iniciando o nosso 7º episódio do Imóvel Insights. Hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, Felipe Furtado. Felipe Furtado, nós queremos agradecer pela sua presença aqui. Vamos trocar várias ideias, vários insights, compartilhar suas experiências no mercado imobiliário, sua experiência de vida. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, Wellington. Obrigado, Antônio. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história. Espero que a gente possa contribuir com o pessoal que está assistindo, contando alguma coisa que possa servir como um insight, como um conselho, como uma dica. E fico muito feliz mesmo de ter sido convidado para o 7º episódio. A gente estava até brincando aqui em off que 7 é o número da perfeição. Então, vamos fazer esse aqui ser perfeito. Com certeza. Possível. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pela sua presença, por estar aqui nesse episódio, compartilhando aí informações, experiências sobre o mercado imobiliário. E quero começar que você conte aí como que foi essa sua introdução no mercado imobiliário. Eu sei que você é jornalista por formação. Sim. E vejo que essa parte, eu acredito que ajudou muito, né? Você é um corretor de gravar muitos vídeos. Então, talvez você começou essa carreira de corretor lá atrás, treinando na sua comunicação, nessa habilidade. Como que foi? Você tinha contado aqui pra gente que formou em 2005, 2015 que você entrou no mercado? 2017, né? Como que foi esse início? Quem é o Felipe Furtado? Bom, vamos lá. Eu formei em jornalismo em 2005, como o Antônio já disse. Entrei para o mercado imobiliário só em 2017, então eu trabalhei no jornalismo mesmo durante todos esses anos, trabalhei em todas as áreas do jornalismo, né? Trabalhei em assessoria de imprensa, em jornal, em rádio, em web, que na época ainda estava começando, em 2005, e trabalhei muito tempo também em televisão. Fiquei 4 anos na TV Record, trabalhei na TV Serra Dourada e sempre tive essa facilidade com a comunicação pela prática. De tanto praticar, a gente vai melhorando, né? Então, ajudou bastante no meu início no mercado imobiliário, mas eu diria que o que mais ajudou não foi a facilidade de gravar vídeos ou qualquer coisa do tipo, foi a facilidade de levar informação. Eu sempre achei que a melhor forma de uma pessoa comprar qualquer produto é estando bem informada. Então, é algo que eu sempre trabalhei. Eu nunca foquei muito na parte comercial, condição de pagamento, parcelas, no que eu fazia de conteúdo para divulgar para as pessoas. Eu sempre focava muito mais em o que a região oferece, o que o empreendimento tem de diferencial, quais são os pontos positivos que vão fazer diferença na vida das pessoas. Aí a condição de pagamento era uma consequência. Então, o que o jornalismo mais me ajudou foi justamente nesse ponto, de levar informação para as pessoas. Sim, de criar uma narrativa ali também, né, sobre o empreendimento. Sim. E mostrar valor, né? Porque quando você leva essa informação de forma clara, objetiva, isso consegue agregar valor ao produto. Sim. Hoje, assim, a gente já até teve uma negociação 1 ano, 2 anos atrás. Sua área de mercado imobiliário foi muito voltado para revenda ou também é misto, lançamento? Eu comecei trabalhando exclusivamente com lançamento, até porque eu entrei na MyBroker, foi a primeira imobiliária que eu trabalhei. Ela era muito focada em lançamentos nessa época, em 2017. Hoje já tem um pouco mais de revenda, já tem algumas imobiliárias mais focadas em revenda entre as filiais da MyBroker, mas o meu foco era exclusivamente lançamento. Eu fiquei 2 anos lá, fiz uma única revenda nesse período, e foi aquela coisa assim que eu não aprendi absolutamente nada, porque tinha o diretor de revenda, ele só me passou os documentos que eu precisava solicitar para o proprietário, eu era o captador do imóvel, não sabia nem o que eu estava fazendo, mas era o captador naquele momento. Juntei a documentação, entreguei para ele, ele cuidou de tudo, e eu fechei uma venda como captador sem aprender nada do processo. Depois que eu saí, que eu fui aprender de verdade como é que funcionava a revenda. Então, fiquei 2 anos trabalhando praticamente lançamento. Quando eu fui para o mercado, que foi a minha primeira saída da imobiliária, eu fui para o mercado. Falei, vou trabalhar sozinho aqui e ver como é que vai ser isso. Aí que eu fui aprender sobre revenda. Sim. E aí eu pedi ajuda, eu fui atrás de pesquisar, eu pedia de verdade, assim, cara, o que é uma certidão de matrícula? O que é óbvio, hoje para mim, na época era novidade. Eu fui atrás de informação para
ser mais capacitado. É porque para quem não conhece, não entende. Às vezes o corretor ele tem até uma performance boa no lançamento, né? Mas assim, para o corretor que está no lançamento, ele não lida com documentação, ele não precisa tirar a certidão de matrícula, não sabe o que é às vezes nem uma escritura, né? Então é muito diferente. Então assim, a gente vê, para a pessoa entender um pouco mais de documentação, é quem já tem essa prática junto ao mercado de revenda. Sim. Que exige a documentação ali, que esteja tudo ok na hora, né? Que, na minha opinião, é quando você se torna corretor de verdade. Sim. Quando você Você aprende entende todos os processos, né? sobre todos os processos da revenda, aí sim você se torna um corretor de verdade. Até então, e eu falo isso, tem gente que interpreta como uma crítica e se ofende. E, na verdade, acho que a pessoa deveria entender quase que como um conselho, na verdade, não como uma ofensa. Você que é corretor só de lançamento, você ainda não é corretor. Você é um captador de clientes. Você vai trazer o cliente, alguém vai fechar a venda, às vezes vai te ajudar, às vezes você vai fechar sozinho, mas você não aprendeu a fazer todos os processos que um corretor de verdade precisa aprender. Então, quando você se capacita para isso, as suas possibilidades aumentam drasticamente, né? E foi justamente o que aconteceu comigo. Quando eu passei a trabalhar com revenda, eu passei a vender muito mais, ter muito mais oportunidades no mercado e passou a ser algo ainda mais constante. Eu sempre fui muito constante, mesmo quando eu trabalhava só com lançamento. Com revenda ficou ainda mais fácil, porque o cliente da revenda ele está mais pronto, ele já quer comprar, ele quer comprar e morar logo. E tem muito mais gente, na minha opinião, querendo comprar algo pronto do que alguém que ainda está planejando para fazer aquela compra de um imóvel que vai ser entregue daqui 2, 3, 4 anos. E aquela pergunta que a gente sempre faz, quanto tempo durou para você fazer a primeira venda? Rapaz, acho que a minha história é um tanto quanto diferente. Vamos colocar assim. Eu, em 5 meses, fiz 5 vendas, uma por mês. Eu não tive dificuldade. Primeiro mês eu fiz a primeira venda, a segunda venda veio no segundo mês, a terceira no terceiro, a quarta no quarto e a quinta no quinto mês. E eu até brinco com as pessoas que tem gente que fala, foi muito fácil então, né? 5 vendas em 5 meses. Eu até conto essa história. A primeira venda veio num churrasco. Eu estava num churrasco, a prima de uma amiga que tinha passado na OAB, estava fazendo um churrasco, falou na mesa onde a gente estava sentado assim, que queria comprar um apartamento. E aí eu tinha 10 dias de mercado imobiliário. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi, você já tem um corretor? Ela falou, ainda não. Falei, eu posso te ajudar então. E aí a partir dali eu comecei a conversar com ela por um tempo, consegui fazer com que a gente fechasse esse negócio no meu primeiro mês ainda de mercado imobiliário. A segunda venda veio da divulgação da primeira. Eu divulguei nas minhas redes sociais. O João Felipe, que era um estudante de jornalismo na época, me seguia, eu não o conhecia. Ele viu a publicação. Ele te seguia porque você era jornalista. Provavelmente foi uma forma de Legal. Ele me seguia por isso. Ele viu a publicação, mandou para uma amiga dele, a amiga dele mandou para a mãe dela, que morava em Portugal. Lá de Portugal ela entrou em contato comigo e eu vendi o segundo. O terceiro e o quinto vieram da minha lista do 100, que na lista do 100, na verdade, tinha uns 300 contatos. E vieram uma terceira e uma quinta venda. E a quarta foi um texto que eu escrevi para um site, que chama Dia Online, é um site aqui, local, que é muito bem indexado no Google. Um cliente pesquisou lá, Világio Toscana, achou o meu texto, entrou em contato comigo e comprou. Aí as pessoas pensam, nossa, ele conseguiu o resultado muito fácil, sem muito esforço. Só que o churrasco, eu era corretor 24 horas. Então, eu era corretor 24 horas no churrasco, na padaria, no açougue, no médico, no meu prédio. Em todo lugar que eu ia, eu era corretor, para uma ter dado certo. Publicações nas redes sociais, eu fiz um monte para uma dar certo. A lista dos 100 tinha 300 contatos. Eu falei com todos eles, para 2 comprarem. E a minha quarta venda, que foi a do texto, eu escrevi vários textos para um dar certo. Então, eu dei um monte de tiro para acertar em 5 clientes. Vamos colocar assim. As pessoas acham que vem tudo fácil. Não, eu fiz muita coisa de várias possibilidades para ter esses resultados em 5 meses. Bacana. É que você já entrou de uma forma estruturada, né? Você já entrou focado em fazer. Porque muitas vezes, igual, quando a gente vê o corretor que demora 6 meses, fala assim, levei 7, 8 meses para fazer a primeira venda,
se você for ver as primeiras atividades que eles fazem, praticamente não faz nada. Só ele estudar. trabalha 3 horas por dia, porque acha que a profissão de autônomo é tranquilo. Então, assim, pelo visto, você já entrou de uma forma estratégica, já focado. Não muito. Na verdade, eu entrei com muita dificuldade financeira. Eu já era jornalista. É um ponto que faz a gente focar, né? Exatamente. Eu vi no mercado imobiliário uma alternativa. Eu falei, se eu me dedicar nisso aqui, eu vou ter resultado. Então, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para ter resultado. E aí eu fiz ação de rua, eu fiz lista fria, eu fiz ligação para um monte de gente que estava na minha lista dos 100, eu fiz publicação nas redes sociais, eu falava com todo mundo, em todo lugar que eu estava, que eu era corretor. Eu me dispus a fazer dar certo. Mas eu não entrei estruturado, eu entrei foi com dificuldade. Eu já era jornalista, fiquei desempregado um período no começo do ano de 2017, sem nenhum tipo de retorno financeiro, vivendo o que eu tinha acumulado em 2016, que eu tinha conseguido juntar uma receita, até julho de 2017, que eu fui cobrir férias na TV Serra Dourado. O meu salário cobrindo férias não dava para pagar metade das minhas despesas. Eu tentava um segundo emprego na comunicação, mas foi um ano de impeachment da Dilma, muita crise política, dificuldade para todo lado. Não deu certo em lugar nenhum na comunicação. E aí entrei no mercado imobiliário como uma alternativa. Eu falei, eu tenho 6 horas por dia na TV. Mas alguém falou para você? Falou, não, vamos ali que... Não, na verdade eu vi uma pessoa que eu seguia nas redes sociais, que é a Luísa. Ela é corretora, hoje ela mora na Austrália, na Nova Zelândia. Ela mora do outro lado do mundo, estou confundindo, acho que é na Austrália mesmo, exatamente. A Luísa, que é uma grande amiga, divulgou nas redes sociais que ela estava completando 9 meses como corretora e que tinha mudado a vida dela. Eu não a conhecia na época, eu seguia ela, ela me seguia, mas a gente nem se conhecia. E aí eu perguntei para ela, falei, como é que funciona esse negócio? Ela falou, eu vou pedir para o meu gerente te ligar e aí você vem aqui para conhecer, pode ser? Eu falei, pode. E aí fui lá para conhecer e já fiquei. Eu trabalhava 6 horas na TV e tinha o resto do dia livre. Falei, eu posso me empenhar nesse resto do dia livre para fazer isso aqui dar certo. E foi exatamente o que eu fiz. Eu paguei o preço. Os resultados não vieram sem esforço. Não foi uma fórmula mágica que eu estalei os dedos 5 vezes e fiz 5 vendas. Eu trabalhei muito para ter essas 5 vendas nos 5 primeiros meses. A questão é que a maioria não quer fazer isso, que é a fórmula mágica. Eu vou entrar, vai ser tudo fácil, vai ter gente querendo comprar o tempo inteiro. E não é assim. Se você não produzir, o resultado não vem. Você entrou com fome, né? Ambição, que eu acho que é o que move. Com necessidade. Estava apertado, devendo. Foi a primeira vez e única que meu nome ficou sujo, que foi protestado. Eu estava realmente em dificuldade financeira. E eu nunca tinha passado por isso. Porque eu trabalho desde os 13 anos. Eu nunca parei de trabalhar. E aí foi um momento de aperto que eu falei, tem que buscar uma solução. E foi isso. E hoje, claramente, você domina todos os processos, né? Muito tempo de corretor de imóveis. Mas você tem aquela história assim que no início te marcou, falou, não, essa história aqui, essa experiência aqui é interessante para passar para o pessoal. Algo que aconteceu numa negociação ou direto com o cliente? Tem algumas histórias inusitadas, assim, por exemplo, a gente estava falando de fórmula mágica, né? Que hoje as pessoas esperam um lead que já chega pronto para comprar, naquela mensagem ali, ele troca 3, 4 mensagens com você e compra um apartamento. Aconteceu comigo. É um negócio que é a exceção. As pessoas transformaram isso em regra. Não existe isso o tempo inteiro. Né? Uma, duas é exceção. Eu fiz uma venda com 11 minutos de conversa no WhatsApp. Foi um negócio que até hoje eu não acredito. Mas aconteceu. O cliente me chamou direto no WhatsApp. Eu não sabia quem era. Ele falou, como que é esse Bueno Park? Tráfego pago? Foi a primeira pergunta dele. Não tinha feito anúncio de nada. Como que é esse Bueno Park? Foi a primeira pergunta dele. Aí eu falei, bom dia, tudo bem? Como é que você chama? Bom dia, primeiramente. Aí ele me respondeu o nome e tudo mais. Eu comecei a explicar para ele como é que era o empreendimento, as plantas que tinha e tudo mais. Ele falou, esse de 86 aí me serve. Falei, tá, você tem alguma preferência por andar, mais alto, mais baixo, nascente, poente? Ele falou, pode ser intermediário, nascente é melhor. Aí eu fui e peguei. Eu lembro até hoje que eu peguei o 1303B do Bueno Park e passei para ele, do jeitinho que estava na tabela. Ele falou, isso aí ficou bom. Aí eu falei, o senhor tem interesse? Ele falou, tem. Eu falei, então vamos marcar para o senhor conhecer. Ele falou, não moro em Goiânia não, eu moro em Palmas. Eu falei, certo. E como é que o senhor quer
fazer esse negócio então? Alguém vem ver? O senhor quer que eu vou lá e faça um vídeo, te mostro? Tipo assim, não acreditando muito, né? Aí ele falou, não, me manda aí como é que faz pra gente fechar esse negócio aí, eu tô querendo investir, esse aí encaixa. Eu falei, me manda os documentos do senhor então. Eu mandei a lista dos documentos que precisava, ele mandou tudo. Eu falei, gente, mas esse negócio tá fácil demais, não é normal isso. E aí eu falei pro meu gerente, eu falei, ó, tem um cliente aqui que entrou em contato comigo, já está com a documentação toda pronta, do jeito que eu mandei o fluxo da tabela, ele falou que tá bom. O que eu preciso fazer agora? Ele falou, aí, vamos reservar a unidade lá na CMO, que era um Bueno Park, vamos reservar a unidade na CMO e a gente manda o boleto da comissão, vamos ver se ele paga. Se ele pagar o boleto da comissão, o negócio está fechado. Eu falei, então tá. Ele foi, providenciou o boleto da comissão, mandei, ele já me mandou o comprovante e pago, sem assinar o contrato. E aí eu fechei a venda desse jeito. Caramba. A gente mandou o contrato para ele lá em Palmas, para ele assinar e tudo mais, o da CMO, junto com a intermediação. Ele pagou o boleto antes de assinar o contrato. Essa é a exceção. As pessoas transformam isso em regra hoje, como se fosse... Não, o lead vai chegar prontinho para comprar o tempo inteiro. Não acontece assim. Isso é exceção. E aí eu brinco que faz o certo que o certo volta. Eu acho que eu estava fazendo tanta coisa boa, que aí Deus falou, deixa eu abençoar esse menino aqui, que ele está merecendo. Até sua comunicação, postura, passa confiança, por mais que ainda mesmo assim foi fácil, que não é normal. Sim. Felipe, eu vejo que você é um corretor que dá muito valor em parceria. Sim. De mercados e outros corretores. Eu estou me lembrando aqui agora de uma história que você contou ano passado. Eu acredito que assim, hoje o mercado, a gente tem muitos corretores bons, parceiros, e a parceria ela sempre agrega, né? Que eu também falo aqui na imobiliária. Quando a gente tem corretores, parcerias boas, é muito bom. Não vejo como, que tem corretor que tem que dividir comissão e tal, mas infelizmente ainda a gente vê muitos corretores que não trabalham com profissionalismo. Eu lembrei de uma história, não sei se você vai lembrar, você contou, parece que você tinha uma cliente que queria em tal apartamento, e aí esse corretor parece que administrava esse... Eu lembro muito bem da história. Airbnb, e você levou o cliente, parece que o corretor usava esse apartamento da cliente para fazer festa, e a cliente nem estava sabendo. Eu lembro uma vez de você relatar... Você quer que eu conte a história? Pode ficar à vontade. Você lembrou disso? Ele contou no ano passado? Porque o Felipe ele compartilha muitas histórias nos stories. Então eu lembro até de comentar. Eu falei, cara, não é possível. E tá salvo, inclusive, nos destaques do meu Instagram, essa história até hoje. Quem quiser acompanhar todos os detalhes dela, mas basicamente foi o seguinte. Eu entrei em contato com um corretor que estava anunciando um Livre Buritis. Era o prédio ali no Parque Amazônia. E aí eu falei com ele que tinha uma cliente interessada, eu já conhecia essa cliente, ela é jornalista também e tudo mais, e ela tinha me procurado para comprar um apartamento. E aí falei com esse corretor e ele me falou que o apartamento estava disponível para alocação por temporada e tudo mais, mas que tinha um hóspede lá, que na verdade era um amigo dele, e que ele tinha emprestado para o amigo ficar lá uns dias, para poder, o amigo era de Caldas Novas, estava aqui e tudo mais, e aí ele emprestou para esse amigo esse apartamento, mas que ele iria conversar com esse amigo para poder mostrar. O primeiro problema que eu tive foi que eu marquei, entrei em contato com esse amigo para ver se estava tudo certo, e ele não me atendeu, não me respondeu, e a gente acabou desmarcando a primeira visita, porque ele não deu resposta nenhuma. Eu falei, não, desse cara deve estar lá ainda sem... Não acordou e tudo mais, não vou levar a cliente lá para nem conseguir entrar. Na segunda vez, que aí eu alinhei de novo com o corretor, que era o responsável, ele conversou com esse amigo que estava lá hospedado gratuitamente, como um favor, para poder receber a gente e tudo mais. Aí, entre aspas, deu certo essa parte. Mas quando a gente entrou no apartamento, tinha sido aniversário dele, então estava cheio de balão de coração no apartamento, presentes e não sei mais o que. E se fosse só isso, tudo bem. Só que tinha garrafa de cerveja, tinha latinha de cerveja, tinha tampinha espalhada para tudo quanto é lado, tinha cueca jogada no chão. Nossa. E ele, esse cara que estava lá hospedado de favor, fumando esses cigarros eletrônicos, vapor, sei lá como é que chama isso, pod, o tempo inteiro durante a visita. E eu entrei lá com a cliente, com o filhinho dela, que é um bebezinho praticamente, 2 aninhos, e a mãe da cliente. Foi a pior visita que eu já fiz na minha vida, assim, disparada, que eu me senti mais desconfortável. Nossa. E eu não conseguia acreditar que um cara que estava lá hospedado de favor,
teve a coragem de se portar da maneira que ele se portou. E eu tinha pedido para o corretor responsável pelo imóvel que o cara nem tivesse lá dentro, que eu pudesse visitar numa boa e tudo mais. Ele falou, não, tá tudo certo, pode ir, tá... Quando eu cheguei, o cara estava lá e o apartamento estava nesse cenário que eu estou contando para vocês. Então, foi uma péssima experiência. E aí, o corretor que me fez passar por isso, entrou para a minha blacklist, nunca mais eu entro em contato. Por mais que eu valorize muitas parcerias, continuo fazendo parcerias, mas eu escolho com quem fazer. Sim. Esse perfil aqui, eu não quero ter contato com ele nunca mais. Simples assim. Infelizmente, hoje a gente vê isso e às vezes o proprietário tem nem noção do que está passando no apartamento. Não mesmo. E assim, é umas parcerias que às vezes faz atrapalhar, né? Então, assim, a gente tem essa... o imóvel não vende, não deixa a gente visitar. E você passa esse constrangimento na frente do seu cliente. Sim. Mas mudando de assunto, Felipe, esse ano de 2024... Até um mês atrás que a gente conversou, que eu fui realmente entender quando você traz o seu projeto da Ultimob. Até ano passado, pelo menos eu vi, a gente já teve algumas parcerias, eu via como uma imobiliária, né? Depois você colocou que era mais um cowork, né? Apesar de ser uma imobiliária. E esse ano você se posicionou, até mesmo aí o pessoal comentando, como Léo Dias do mercado imobiliário. Então, esse ano de 2024 você se tornou se expôs mais e está mais famoso no nosso mercado imobiliário de Goiânia, trazendo a marca da Ultimob. Conheci o projeto, com muitos diferenciais, muito bacana. Começamos a usar. Queria que você contasse um pouco mais dessa transição, que eu vejo que você ainda continua no mercado como corretor, mas você traz agora, talvez o seu projeto de prioridade número 1 seja a Ultimob, que é uma plataforma que vai trazer e integrar imobiliárias, corretores, construtoras, fortalecendo parcerias, né? Melhorando ali a qualidade. Queria que você falasse um pouco mais sobre a Ultimob, que é o projeto que você traz, né? A Ultimob, Antônio, é o resultado de todas as dores que eu tive como corretor e que eu vi outros corretores também que estavam ao meu redor passando. Então, a gente trouxe uma série de soluções para facilitar a vida do corretor. O meu principal cliente na Ultimob é o corretor. É para ele que eu desenvolvi a plataforma. Então, lá tem as notícias para ele poder saber tudo que está acontecendo no mercado imobiliário. Tem ferramentas de marketing que ajudam ele a vender mais fácil, tanto as revendas, quanto todas as informações dos empreendimentos que estão na planta hoje na nossa cidade. Ele consegue, num único lugar, filtrar, pesquisar e baixar a apresentação de todos os imóveis que estão sendo construídos aqui na nossa cidade. Não vou falar todos, porque às vezes tem um ou outro que não está lá incluso ainda, mas vamos colocar 95%, 98% dos empreendimentos que estão sendo lançados ou estão em construção na nossa cidade. Ele consegue baixar a apresentação, tabela, tudo que ele precisa num único lugar. Ele filtra por data, ele filtra por bairro, ele filtra por metragem, ele filtra por quantidade de quartos. Uma série de opções de filtro e encontra tudo num único lugar. Então, eu tinha essa dificuldade quando eu era só corretor. Vamos colocar assim. Sim. Isso até corretor que tem muito tempo de mercado, igual eu, às vezes você me perguntar assim, estou com um cliente, eu quero, Antônio, um apartamento que me entregue 2025, Bueno ou Marista. Conseguimos. Para você. De cabeça, às vezes, não vou conseguir levantar tudo. E eu fiz o teste lá, você pega e consegue filtrar. Eu quero os que entregam 2025, tal região. E você vai ver toda a região e vai aparecer as construtoras, os empreendimentos que vão ser entregues, né? E ao mesmo tempo você já consegue pegar todas as informações. Sim, e é uma plataforma muito completa que realmente facilita a vida das pessoas. Antes a gente tinha que entrar, uma consultora tinha um drive, a outra tinha um aplicativo, a outra tinha um software, a outra tem um site próprio. Você tinha que entrar em vários lugares para conseguir as informações, as apresentações, as tabelas. Hoje você entra só no site da Ultimob e consegue encontrar tudo.
Isso é para lançamento. Para revenda você tem anúncios, você tem o nosso estoque todo compartilhável, você não tem imóveis repetidos, a gente não permite o mesmo imóvel ser anunciado mais de uma vez. Você tem imóveis que expiram a cada 60 dias para evitar que um imóvel que já foi vendido continue sendo anunciado. Você tem descrições padronizadas, você tem um layout clean. É algo que você pode pegar o link e mandar para o cliente, ele vai ver as informações com seu nome, seu telefone, sua foto, bem completo, com tudo que ele precisa, e a experiência do usuário é muito melhor. Então, todas as dores que eu tive como corretor e que eu via outros corretores tendo também, falei, cara, tem solução para isso, eu vou criar essa solução. Porque não tinha como eu mudar as plataformas que já existem, os portais que já existem. Mas eu poderia fazer o meu, do jeito que eu achava que era mais certo. E foi isso que eu procurei fazer nesse intervalo. A gente passou a ser mais conhecido, como você disse, por conta das notícias, porque a gente começou a divulgar o que está acontecendo com as pessoas do mercado imobiliário. E isso gerou interesse. Você começou esse ano, né? A gente começou no fim do ano passado. Final do ano passado já. Inclusive, eu nem ia começar no fim do ano passado. Foi algo assim que aconteceu. E que bom que aconteceu. Mais uma vez, aquela história de faz o certo, né? Que o certo volta. Sim. Acho que foi quase que um insight ali de Deus para mim. Falei, meu filho, começa logo, você está perdendo tempo. E aí foi a notícia principal que começou com tudo, foi a Maria Rosa anunciar que estava de saída da Urbs Private. Falei, cara... Mas isso foi o quê? Ela que te avisou? Que... Não, ela divulgou no Instagram dela, eu vi... e aí eu falei, como assim? A Maria Rosa saindo da Urbs Private? Para mim lá, né, era a mesma coisa do Steve Jobs sair da Apple. Ela é a cara da marca. Essa notícia eu tenho que divulgar. E aí foi a primeira. E a partir dessa... A partir dessa eu comecei a receber várias outras. Ela acabou ficando, né? Eu acho que o pessoal não, na verdade ela já tinha um projeto da Urbs Dona pronto. Depois ela me confidenciou isso. Ela até recebeu outras propostas e tal, mas o projeto da Urbs Dona estava fechado já. E aí ela saiu da Private para montar a dela, que é a Urbs, que é 100% formada por mulheres corretoras. Não só as corretoras, né? A parte administrativa, o marketing, tudo é formado por mulheres. Então ela já tinha esse projeto, já ia colocá-lo em prática. Só que quando ela anunciou só a saída, eu falei, não, isso aqui é notícia, não dá para eu esperar mais. E aí eu comecei. A partir desse momento que eu comecei, foi tipo fim de novembro. Comecinho de dezembro, aí eu não parei mais. E hoje você está bem presente, né? Nos lançamentos, nos meetings, tem contato direto com os corretores. Em tudo, a gente tem acompanhado todos os meetings, contratado pelas construtoras, porque as construtoras começaram a perceber essa abertura que nós temos de conversar direto com o corretor, e é justamente o que a construtora também quer. Ela quer que o corretor saiba tudo que ela está fazendo. Por isso que os coordenadores estão o tempo inteiro indo nas imobiliárias. Só que é diferente. Produto, né? É diferente a construtora levar essa informação e um veículo de informação levar essa informação para o corretor. Porque não sou eu me vendendo, é alguém me informando. Então é diferente. Então a gente está como parceiro das construtoras em todos os meetings. Teve um ou outro só que aconteceu até agora que às vezes a gente não esteve tão próximo, tão presente, mas fizemos praticamente tudo que foi lançado até agora em parceria com as construtoras mesmo. Esse caminho que você faz volta um pouco para a sua área, né? De jornalismo. Volta. Aí nesse caso é 100% jornalismo. De forma clara, simples, objetiva e que gera um bom engajamento no mercado imobiliário. Gera. Eu vejo assim que a partir desse momento que você começou com essas notícias, o seu engajamento foi lá em cima, né? E o que eu pontuo que é o principal diferencial é justamente o fato de eu ser jornalista e corretor. Porque poderiam, e existem, na verdade, outros veículos de comunicação, mas que não falam a língua do corretor. E existem vários corretores, mas que não têm a facilidade de levar informação como eu tenho. Então, modéstia à parte, o combo da Altimob sou eu, sem querer ser presunçoso, mas quantas pessoas você conhece com essa especialização de ser corretor e jornalista? Eu conheço 6, é até engraçado, corretor e jornalista. A Caterine Cheung, por exemplo, que trabalha comigo na Altimob, também é jornalista. Então a gente já juntou força nesse ponto. A gente tem... eu não conheço muito bem ela. Vocês estavam no Fluência esses dias? Sim. Ela, né? Sim. Então, eu vi que ela está bem presente. Ela trabalha contigo. Tá com você, não? Hoje ela trabalha comigo na Altimob, assim, nessa parte da produção de conteúdo. Ela continua como corretora,
autônoma, tal como eu, mas na parte de produção de conteúdo a gente trabalha junto. A Altimob como imobiliário, assim, nem sei se que Deve falar vai imobiliário. vai continuar? Porque Não. ela não era imobiliária, ou era assim, que até hoje... Na verdade, era para ser um coworking. Aí Deixa eu explicar bem essa parte. Assim, eu montei a estrutura física para funcionar como um coworking. Eu nunca quis ser gestor. Nunca foi meu foco. Nunca quis ter imobiliária. Montei como coworking. A ideia era prestar serviços para os corretores e eles pagarem uma mensalidade para usar a nossa estrutura física. E quando ele fechasse uma venda, ele teria a opção de escolher contar com a nossa assessoria ali, jurídica, de marketing, a parte burocrática, aprovação de crédito, cartório e tudo mais, e deixar uma parte da comissão com a gente, ou fazer todo o processo sozinho. Então ele pagaria para usar a estrutura física e quando fechasse uma venda, ele iria escolher se ele passaria a venda com a nossa assessoria ou se ele faria a venda por conta própria. Acontece que poucas pessoas se interessaram por esse modelo no primeiro momento, mas muitas pessoas, quando viram que eu estava com uma estrutura física e tudo mais, e que tinha espaço ali para trabalhar e principalmente aprender sobre revenda, começaram a me procurar. Vários corretores que, como eu, trabalharam em grandes imobiliárias, só aprenderam sobre lançamento e queriam melhorar e aprender mais sobre revenda. E aí começou a muita gente ir para lá para trabalhar com revenda. E aí gerou uma demanda por gestão. E a ideia do coworking foi por água abaixo. Eu passei a ser gerente dessas pessoas, ou diretor. E aí foi algo que me desviou. Me desviou, porque eu nunca quis isso. Eu tinha uma estrutura, comecei a ser conhecido pelas construtoras como imobiliária, não era o que eu queria, mas foi algo que aconteceu. Então a gente operou o ano de 2023 praticamente inteiro como imobiliário e parte do ano de 2022 também. Mas estava me desviando da plataforma, que era o que eu queria de verdade fazer dar certo. E aí, quando eu percebi essa mudança, eu comecei a buscar algumas alternativas. Contratei um gestor para ele ficar à frente. Falei, não, você vai cuidar da equipe, eu vou cuidar da plataforma. Mas não deu muito certo. E aí, como a ideia de divulgar o que estava acontecendo no mercado imobiliário, os conteúdos do mercado imobiliário, deu certo muito rápido, eu tomei a decisão. Falei, vamos encerrar as operações como imobiliária, não vamos mais ter equipe. Parte das pessoas foram para uma imobiliária, outra parte foi para outra, teve gente que ficou autônomo. A gente dissolveu essa parte de imobiliária mesmo para focar e ser 100% uma plataforma especializada no mercado imobiliário. O que eu falo que assim, quem vende lá dentro da Altimob? Eu e a Caterine, mas como autônomos e não como imobiliária. Ela tem o Cresce dela, eu tenho o meu, e a Altimob é uma plataforma. Entendi. Só que eu sou os dois. Hoje o foco é na expansão da plataforma, fortalecer a plataforma. Sim. E também esse veículo de comunicação, né? Você acha que abriu mais portas para você em relação à parceria com corretores? Eu tenho atuado pouquíssimo como corretor, para te falar bem a verdade. Assim, eu não estou tendo muita disponibilidade para captar imóveis, para atender clientes. Eu faço isso de maneira quase que... é uma exceção hoje. Eu atendo aquele cliente que faz questão de ser atendido por mim, que é alguém que já faz parte da minha história de alguma forma, ou alguém da família de uma pessoa muito próxima e faz questão que eu seja o corretor deles. E aí eu deixo claro para a pessoa desde o início, falar, a minha rotina hoje é totalmente diferente quando eu era só corretor, a minha disponibilidade é pequena, mas se você fizer questão de ser atendido por mim, eu vou te ajudar a fazer o melhor negócio possível. Só que eu preciso que você entenda que a minha disponibilidade hoje é menor. Você está disposto? Vamos fazer esse negócio junto? Aí a gente segue. Se de tudo a pessoa tiver uma necessidade de ter um corretor mais disponível o tempo todo, eu não consigo atender. E aí eu passo para outros corretores, conheço muita gente, então o tempo todo eu estou indicando clientes e imóveis para os corretores que estão ao meu redor, que trabalharam comigo em algum momento. Então o tempo todo eu estou fazendo isso, sem nenhum tipo de interesse. Assim. Eu não consigo atender, eu vou passar para uma pessoa que eu acho que vai te atender dentro dessa demanda que você tem. E é como eu tenho agido agora. Bacana. Então eu quase não atendo mais como corretor. Apesar de que todo mês eu ainda fecho as minhas vendas ali. Não deixei de vender nesse intervalo. Continuo vendendo normalmente, mas muito menos do que em outros períodos. Legal. Entendi. E Felipe, queria ouvir de você sua opinião, ponto de vista. Hoje a gente vive um mercado imobiliário muito diferente, desde que você entrou em 2015. 2017. 2017, estou confundindo.
Mas de 2017, 2020, 2021 para cá, a gente passa por uma transformação muito grande, principalmente Goiânia. A gente vive um mercado imobiliário aquecido, muitos lançamentos. Cada esquina que a gente vira é um lançamento, continua com ritmo acelerado. Goiânia tem sido até uma referência nacional em relação ao mercado imobiliário, valorização de imóvel, valorização também de aluguel. Do seu ponto de vista, muita gente fica, a gente que está mais dentro do mercado imobiliário, a gente entende mais, mas os clientes lá fora, muita gente fala, vai ser bolha, vai cair o preço. O que é seu ponto de vista em relação ao mercado imobiliário de Goiânia e o porquê que você acredita que Goiânia está nesse momento? Qual que é a sua visão em relação a esse momento que a gente vive no mercado imobiliário hoje de Goiânia? Eu acho que o que está acontecendo com Goiânia é quase que uma reparação histórica, assim, sabe? Goiânia sempre entregou uma qualidade muito boa de empreendimentos com 1 metro quadrado irrisório comparado com outras cidades. Então, o que está acontecendo agora nada mais é do que vamos equiparar as coisas. A gente está entregando algo que tem muito mais qualidade que várias outras cidades por um valor muito mais acessível. Vamos trabalhar agora com um valor mais dentro da realidade e eu acho que é um dos motivos. A pandemia fez com que a mão de obra ficasse muito mais cara e escassa, é um primeiro ponto. Então, a incorporadora precisa, de verdade, trabalhar com esse metro quadrado mais caro. Os insumos também ficaram mais caros. Então, é uma consequência que o metro quadrado esteja em valorização. A demanda por Goiânia é muito grande por uma série de motivos. A gente está no centro do país, logisticamente é um ponto muito interessante para diferentes perfis de pessoas e empresas. Nós somos referência para a própria região centro-oeste, para o norte, para muita gente do nordeste. Então, as pessoas vêm muito para cá para realizar negócios, para tratamento de saúde, para educação. Então, o tempo inteiro a gente está recebendo pessoas de outras cidades. E o nosso estoque ainda é um tanto quanto pequeno. Eu estava até conversando isso com o Marcelo Moreira, da CMO. Ele estava me contando que se as construtoras pararem de construir hoje, não vamos lançar mais nada. Em 1 ano e 2 meses, em 14 meses, se esgota o estoque que a gente tem disponível na cidade. Então, é por isso que tem essa quantidade grande de lançamentos. A demanda ainda é muito grande. Toda hora tem uma pessoa casando, toda hora tem uma pessoa separando, toda hora tem alguém nascendo, toda hora tem alguém vindo para Goiânia, né? Gente vindo para Goiânia. A demanda é enorme. Então, não tem como as construtoras não aproveitarem esse momento. Porque tem demanda. Simples assim. Se tem demanda, por que eu não vou construir? Eu vou construir. A previsão é que nesse ano a gente tenha 65 lançamentos. É algo fora da casinha mesmo, 65, né? 65 lançamentos. Fora então, que também esse ano eu acho que é um dos anos que você mesmo postou, que é um dos anos que Goiânia que mais entrega empreendimentos, né? Eu fiz 35. Esse levantamento, tinha 38 empreendimentos, na verdade são 37 empreendimentos que serão entregues nesse ano de 2024, entre os que nós temos cadastrados na plataforma da Ultimob. Pode ser que existam até outros que não estão cadastrados e que aumentem ainda mais essa lista. Então, tem muito empreendimento sendo entregue nos próximos anos e tem muito empreendimento ainda para ser construído também. O que eu estava vendo, eu sempre gosto, vejo também as pessoas falarem, Goiânia hoje está, igual você citou aí, pela localização, né, geográfica, próximo, se tornou a capital do agro, não só de Goiás. Então você pega as regiões aí, Pará, Tocantins, você pega muito investidor, Maranhão, Mato Grosso, que adquire imóveis aqui. E esse ano a gente teve, se eu não me engano, você pode até estar mais... A gente teve 2 lançamentos aí, na casa dos 15 mil, a média de residencial. Talvez sejam os lançamentos mais caros que a gente teve esse ano em Goiânia, né? Metro quadrado, né? Teve o da Souza Andrade e o da City, né? O Bauhaus e o City 23. Que eu acho que a média vai variar, às vezes um pouco mais, um pouco menos, 15 mil. E hoje, conversando até com um amigo meu de Palmas, uma capital mais nova, ele me mandou aqui, lá tá lançando até a Elma, a linha Lux, eles estão lançando, não é de frente ao lago e tal, tá lançando a 10.500, me perguntou o que eu achava, unidade de 1 quarto, 10.500. E aí ele falou, assim, na minha visão, eu achei mais caro que Goiânia, porque assim, na minha visão, Palmas deveria ser mais barato, porque é uma capital menor, Palmas deve estar com 350 mil habitantes, nem sei quanto que tá.
Ele falou, não, mas aqui, por exemplo, aí ele foi me falar, de frente ao lago, o pessoal trabalha lá já na faixa de 17 mil. Então, assim, uma capital que tem um poder muito menor que Goiânia, em relação a tudo que você for comparar, tamanho, que você tem uma faixa de metro quadrado acima do nosso. É que se a gente for trabalhar a linha Lux aqui, a gente consegue negociar abaixo dos 10, dependendo da... né, então, que hoje tem o Lux Oeste construindo, tem o Lux, e 2 Lux já pronto. Então, realmente, quando fala que Goiânia ainda tem os patamares de metro quadrado barato... Basicamente, eu venho acompanhando essa evolução do metro quadrado de Goiânia desde o início, assim, da minha carreira, né, como corretor. Eu lembro que a média do metro quadrado em Goiânia era 4.500, a média, quando eu entrei no mercado imobiliário. Então, o mais caro na cidade era 8 mil. Era um negócio assim, você vai morar na frente do Vaca Brava pagando 8 mil metro quadrado. Era um negócio que não tem lógica. Você pega, por exemplo, eu lembro que eu fiz esse comparativo uma época, com 1 milhão, o que você conseguiria comprar em diferentes cidades do Brasil? Em Goiânia, você compraria um imóvel de 200 e tantos metros quadrados. Em São Paulo, você iria comprar um de 40 metros quadrados. Em Brasília, você ia comprar um de 60. No Rio de Janeiro, dependendo, se fosse nos bairros mais nobres, né? Eu fiz esse mesmo comparativo. Você vai morar no melhor da cidade, qual que é a metragem que você vai comprar? E a gente conseguia comprar algo amplo, grande, em outras cidades era algo muito menor, porque o nosso metro quadrado era muito acessível. E se a gente comparar a qualidade de vida que tem em Goiânia comparando com outras cidades, Goiânia é a cidade mais arborizada do Brasil, a segunda mais arborizada do mundo. Aqui é 94 metros quadrados de área verde por habitante. Isso é qualidade de vida. Você tem... Qual outra cidade no Brasil, além de São Paulo, tem um Albert Einstein? Só Goiânia. Referência em saúde. Referência em saúde. Cirurgia plástica, por exemplo, as pessoas vêm de tudo quanto é lugar do Brasil para fazer aqui. Oftalmologia também. E a gente, às vezes, coloca alguns defeitos, critica algumas coisas. Vai em outras cidades para você ver como é que funciona. É muito pior. E isso sem falar da parte da construção mesmo, do projeto, da arquitetura, das assinaturas, de tudo que os empreendimentos aqui entregam. Compara Goiânia com Brasília. Brasília já tem a limitação que você não pode construir mais 6 andares. Já é um primeiro ponto. A qualidade construtiva não se compara. Os projetos, o que tem de lazer e tudo mais, enfim, Goiânia está muito acima. O metro quadrado em Brasília, em alguns lugares, é o dobro daqui. Então, aí você vai comparar com outras cidades. Vamos Campo Grande, João Pessoa, Vitória, no Espírito Santo. Todas essas cidades, por muito tempo, tiveram um metro quadrado mais caro do que o de Goiânia. Então, hoje, Goiânia está em ascensão, o metro quadrado está ficando mais caro. E eu acho que é muito justo, de verdade, o valor que a gente está trabalhando aqui hoje. Porque o que entrega, o que a cidade entrega, o que as construtoras entregam, o que os nossos empreendimentos oferecem, comparado com outros, é muito superior. Às vezes até com o próprio São Paulo, que é uma metrópole. Você vai pegar um projetão lá de São Paulo, mais top de São Paulo. Você compara com o nosso mais top aqui, o nosso dá de 10 no de São Paulo. É claro que lá tem alguns que são excepcionais. É isso que eu ia falar, porque toda vez que eu vou em São Paulo, gosto muito de lá, eu tiro alguns horários para visitar stand, conhecer, decorado. Que eu ia falar isso. Hoje, Goiânia, dos decorados que eu visitei, claro que tem uns lá, Parque Global, que é muito grande, Cidade de Matarazzo, você tem alguns que são assim, muito exceção, fora né? da curva, mas a grande maioria, Goiânia não tem nada a perder, e é tão bom ou melhor em alguns casos. E muito mais barato. E muito mais barato, principalmente com esses diferenciais. Está vindo muito empreendimentos com assinatura, né, que em Goiânia é diferente. E realmente o mercado imobiliário aqui é muito avançado. Muito. É um ponto assim que eu acho que um dos pontos que mais influencia para isso é justamente a concorrência. Você para pensar aqui, rapidinho a gente consegue elencar umas 25 construtoras muito boas que a gente tem na cidade. Você vai para outras cidades, você tem 3, 4. Então, a gente tem um exemplo claro de construtoras que vieram para cá de outras cidades e não conseguiram ficar. Por quê? Porque aqui a concorrência é alta. Ou você se adequa em fazer algo de alto nível, ou você não vai conseguir ficar na cidade. A gente tem vários exemplos disso. Então,
a qualidade do que Goiânia entrega é muito boa. Sim. E uma consultora puxa a outra o tempo inteiro. Eu acho ótimo essa competição entre elas, porque uma lança um topíssimo, aí vem a outra, peraí que eu vou te superar. Sim. E é ótimo para o cliente isso. Então, e a gente que trabalha vendendo para o cliente, a gente está entregando sempre produtos de excelente qualidade. Sim, muito bom. Queria voltar aqui, até numa questão que você começou falando, que você, no começo do podcast, até que a gente tem muitos corretores assistindo, muitos corretores às vezes começando a carreira, outros que estão com dificuldade aí na evolução de venda. Sempre ressalto aqui na imobiliária que para a gente conseguir ter uma performance, se tornar um bom corretor, ter uma alta performance, bons resultados, a gente precisa praticar. Você falou lá no começo, entrei, já tive sempre uma boa comunicação. Claro que você não nasceu com o dom da comunicação, você praticou vários anos ali. Então, isso é um dos fatores que, principalmente, não só para se expor, eu sou uma pessoa que quase não me expõe na rede social, mas também evolui muito em comunicação de chegar na frente do cliente, porque isso é uma das grandes diferenças numa apresentação, numa reunião, você ter uma comunicação que passa confiança, clara, comunicação objetiva. Clara, né? E isso tudo que eu falo aqui todo dia é tudo aprendível, precisa treinar. Igual você vai tirar carteira quando você vai tirar para aprender carro, para dirigir carro. No começo você não dá conta de dirigir o carro, com som alto, você desconcentra e depois tudo flui. Então, essa prática de aprender a se tornar um corretor bom, eu vejo totalmente possível e a pessoa tem que pagar o preço. Sim. Ela tem que dedicar e tem que treinar. Queria que você falasse um pouco o que você acredita numa das características, habilidades que seja fundamental para um corretor performar. Assim, além dessa parte de treinar a comunicação que a gente está falando aqui, o que pode um corretor para ele ter um bom resultado? Bom, eu sempre segui, num primeiro momento, sem saber, mas eu sempre segui 3 pilares. Com o tempo que eu comecei a identificar que eu fazia isso. Então, o primeiro pilar, e aí quando você fala 3 pilares, pode parecer que é uma fórmula mágica, né? É muito fácil, só 3 pilares e tal, mas cada um deles envolve muito esforço. O primeiro é justamente dedicação. Eu trabalho mais do que muita gente que eu conheço no mercado imobiliário. Então, quanto mais eu trabalho, mais fácil de eu ter resultado. Me dispor a fazer de tudo mesmo. Até para eu ir aprendendo. Isso aqui eu fiz, não foi muito bom. Deixa eu tentar de uma outra forma, eu vou tentar de novo. Aquilo ali, fulano está fazendo, está dando certo, eu vou tentar também. Então, disposição, o primeiro pilar. Tem muita coisa dentro de disposição. O segundo pilar é ser honesto. A gente está num mercado, infelizmente, que é um tanto quanto queimado, porque existem profissionais, entre aspas, que queimam mesmo a figura do corretor. Sim, então, só de ser honesto, você já abre muita porta, muita porta. Eu brinco com isso, por exemplo. Você já viu um marceneiro que cumpre prazo? Difícil, né? É difícil, não é? Quando você acha, o que você faz com esse marceneiro? Indica para todo mundo. E nunca mais você larga ele. É a mesma coisa com o corretor. Aquele corretor que é honesto, que te fala a verdade, que se posiciona como seu aliado, que não está querendo só vender e pôr o dinheiro no bolso, você não larga ele depois, você vai indicar ele para todo mundo. Então, ser honesto já facilita demais para você performar. E em terceiro lugar é empatia. É colocar o cliente como prioridade. A sua comissão é uma consequência. Em quantos casos eu, como captador, preferia vender a minha captação do que fazer uma parceria? O tempo inteiro. Só que, às vezes, o imóvel do parceiro era melhor para o meu cliente. Então, eu vou vender o imóvel do parceiro. Eu vou receber metade da comissão, mas esse cliente vai ficar satisfeito e vai me indicar para outras pessoas. Pode comprar novamente. E comprar novamente. Eu vou ser o corretor dele, da família. Já aconteceu comigo. De eu vender para a mãe, para a filha e até para a secretária do lar. De tanto que eu me tornei o corretor da família. Entendeu? E se essa família vier comprar de novo, vai comprar comigo. Porque eu tenho muita disposição, né? Sou honesto e busquei o melhor negócio para eles. Eu sigo esses 3 pilares desde sempre e foi o que eu fui compartilhando com as pessoas que estão ao meu redor. Quem eu vi que seguiu assim, teve resultado também.
Com certeza, muito bom. Até o Igão que teve aqui semana passada, essa questão de disposição, ele é um exemplo ele disso. Pega muito o plantão. Então, assim, várias vezes chegava cliente lá, como plantão, chegava cliente que falava, já tinha corretor. Aí pedia para apresentar, ele ia lá, apresentava, falava, não, vou apresentar aqui para me treinar, Sim. porque mesmo sabendo que não é um cliente que eu vou gerar venda. E nisso ele vai diversas vezes, porque se corretor, às vezes você fala assim, não, você atende ali para mim, o cara só vai atender já pensando se vai ganhar ou não, se não for uma possibilidade de venda, o cara às vezes nem quer atender. Né? Às vezes nem vai querer atender. Então, assim, essa parte de se doar primeiro para se tornar um bom profissional, para dar uma entrega verdadeira, isso a gente falou muito no episódio passado, dessa parte que a gente tem que ter um poder de entrega maior do que só querer receber, porque muitas vezes eu acho que um dos grandes problemas da maioria dos corretores, 80%, o cara quer ganhar primeiro antes de entregar. Ele pensa primeiro antes na possibilidade de ganhar do que realmente entregar um serviço de valor, de realmente ter empatia, de ajudar, de estar ajudando ali, de ter aquela parte social. O pouco que eu acho que ainda às vezes queima um pouco a nossa profissão, é isso, as pessoas que pensam mais no dela do que realmente de ser um profissional de fazer ajudar. Eu acho que isso é até uma consequência da maneira que a nossa profissão é vendida para as pessoas, assim, sabe? Aquela pessoa que está quebrada, está com dificuldade, vem para o mercado imobiliário que você vai mudar a sua vida. E que aqui é tudo mais fácil, você vai ter salários de tantos mil por mês. Se brincar, fazer piorar, né? E assim, você passa essa impressão para as pessoas que é fácil, que é simples, que ela não precisa se dedicar, que tem uma fórmula mágica. Sabe o que é o inusitado? As pessoas que vendem essa fórmula mágica trabalham pra caramba para conseguir te vender essa fórmula mágica. Sim. Ela não tem uma fórmula mágica para ficar rica. O resultado dela é trabalhar muito, ela tem que fazer bastante. Se ela fizer pouquinho, você não vai acreditar que a fórmula mágica dá resultado. E aí você não vai comprar essa fórmula mágica. Então, até quem vende fórmula mágica trabalha pra caramba para te convencer. Então, não vem pensando que é fácil. Tem que se dedicar muito, tem que fazer muito, tem que tentar várias possibilidades. Se você ficar em uma possibilidade só plantão, eu só vou pegar plantão, a sua possibilidade de ter resultado diminui. Se você faz plantão e ação, você já aumenta. Se você faz plantão, ação, lista fria, já aumenta mais um pouco. Se você pede indicação para as pessoas, fica ainda melhor. Se você publica nas suas redes sociais informações de todos os empreendimentos que estão sendo lançados, das suas captações, você começa a ter uma base ainda maior de pessoas sabendo que você é corretor, que você tem disponibilidade. Se você educa o cliente não tem obrigação de saber como é que funciona o seu mercado. É você que tem que educar ele. Sim. Se você faz isso, a sua possibilidade de fechar negócios está cada vez maior. Sim. Então, não vem de graça, não é fácil, não é um pouquinho de esforço, o resultado cai o dinheiro na minha conta. Não é assim que funciona. Então, com certeza. Quanto mais você fizer, mais resultado você tem. Eu confesso que há muito tempo atrás eu já procurei muito, viu? Fórmula mágica de pagar. Não que não me venderam isso, mas assim, eu sempre procurei, vou contratar um consultor, uma máquina de vendas aqui dentro da imobiliária, o negócio assim, fazer o trem acontecer. Questão de 2, 3 meses, o negócio vai virar. Só que foram iniciativas que foram melhorando, né? E assim, com o tempo também aprendi que é fazer o feijão com arroz todo dia. O básico bem feito. O básico. Quando você faz o básico bem feito, com constância e aprimorando, com humildade também de procurar aprender todo dia uma coisa nova e testando, melhora, igual para nós que somos corretores, prospecção, é algo que você tem que estar, como você falou, desde o começo você tem que ser corretor 24 horas, a prospecção ela tem que ser totalmente ativa, um tempo todo, você testando prospecções diferentes. Então, assim, realmente não existe aquela fórmula mágica, que é uma das coisas que grande parte das pessoas buscam o tempo todo. Fala assim, vou contratar uma equipe de marketing para mandar o lead foda. Que o lead que vai chegar aqui... Em 11 minutos você fazer a venda. O outro quer virar fazer o vídeo, que esse vídeo aqui vai vender. Vou jogar esse vídeo no Instagram, que esse vídeo ficou muito foda.
vou fazer 10 mil reais pagar para fazer o vídeo. Não existe fórmula mágica. Não existe. Então, assim, cada vez mais é o feijão com arroz com constância. Sim. E o principal ponto aí, que você falou, a palavra que mais faz diferença é justamente fazer. Porque a teoria, todo mundo sabe. E quem não sabe, consegue a teoria muito fácil. Sim. Você tem diferentes formas de conseguir a teoria. Só que as pessoas não fazem. Não colocam em prática. Se você não coloca em prática, é a famosa lei da semeadura. É o que você planta que você vai colher. Se você não plantar nada, como é que você quer colher alguma coisa? Que informação, conhecimento a gente tem hoje na palma da mão o tempo todo. O tempo todo. Sim. O cara vai numa palestra, assiste um curso, nossa, muito legal, tá. Mas aí chega, passa o final de semana, segunda-feira, será que a pessoa coloca em prática ali? Não coloca, às vezes, nem 10, 20%. Sim. Então, assim, se você conseguir ir colocando em prática todo o conhecimento e tendo a constância, não tem como dar errado, né? Eu vejo assim, para mim, eu não tive outra alternativa. Para mim, sempre foi natural trabalhar muito. Então, a maior vantagem que eu tenho como corretor é que eu sempre fiz demais. Eu trabalho desde os 13 anos, igual eu falei. Fui cobrador de transporte alternativo. Não sei nem se vocês lembram dessas vanzinhas lá. Eu morava no Aruanã 3. Era o último bairro lá da região leste, lá depois do Novo Mundo, quase chegando em Senador Canedo já. E aí eu tinha 13 anos de idade, eu jogava handball na escola, tinha vários colegas com poder aquisitivo melhor do que o meu, e na época quem jogava handball tinha um tênis da Adidas que chamava Stabile. E meu sonho era ter um tênis daquele. E minha mãe não tinha condição de comprar um tênis daquele. Foi criado só pela minha mãe, não tive o pai presente. E aí eu falei, eu vou dar um jeito, eu quero esse tênis. Eu entrei de férias na escola, era novembro, fim de novembro, começo de dezembro, e fui lá no ponto final das linhas de transporte alternativo e perguntei, pessoal, vocês não estão precisando de alguém para trabalhar aqui, não? Eu lembro até hoje o nome do motorista, chamava Getúlio. E aí ele falou assim, você sabe mexer com dinheiro? Voltar troco e tal? Eu falei, sei, passei direto em matemática, eu sou bom em conta, não era nada, meu negócio sempre foi o português mesmo. Mas precisava, ele falou, então vem para cá, pode vir amanhã cedinho, 6 horas da manhã a gente começa, estou precisando de um cobrador. Eu falei, então tá. Aí ele me ensinou, falou, você precisa, todo ponto que a gente parar, você abre a porta e grita, Aruanã 3, Via Riviera, Centro. Eu falei, então tá. Aí eu fazia isso. O povo entrava na vanzinha, a gente ia rodando a mesma linha do ônibus. Eu fiz essas minhas férias inteiras, 2 meses de férias, fim de novembro até começo de fevereiro, recebia por dia. No fim das férias eu consegui juntar o dinheiro e comprei o tênis. Eu aprendi com 13 anos que se eu quisesse qualquer coisa na vida, eu tinha que trabalhar. E não era pouco não, eu tinha que trabalhar muito. Não veio nada fácil, absolutamente nada fácil. Mas eu aprendi desde cedo isso. Então eu trabalhei de tudo que você puder imaginar. Eu fui cobrador de transporte alternativo, eu vendia City Pass, eu oferecia cartão de crédito na CIA. Aquele cara achava, você já tem um cartão de crédito da CIA? Sei, claro. Era eu. Eu trabalhei em telemarketing, eu trabalhei num sebo na Rua 4, vendendo livros e discos usados. Brasil Telecom? Como telemarketing? Brasil Telecom. Então eu fiz de tudo que você puder imaginar para conseguir prosperar, para crescer na vida. E aí fui fazer faculdade de jornalismo. Eu trabalhava e com o dinheiro do meu salário, eu pagava um cursinho de ensino médio, né, para poder fazer vestibular. E aí não consegui passar na Federal, na época só tinha jornalismo na Federal e na Alfa. Fui fazer na Alfa. O meu salário, nessa época eu fui trabalhar na Saga, concessionária da Volkswagen ali da T7. O meu salário era R$351, a faculdade era 350. Sobrava R$1 por mês. Eu fiz a faculdade inteirinha, sem comprar uma Xerox, sem lanchar um único dia na faculdade, mas eu fiz minha faculdade. Quando eu formei, eu não tinha feito estágio, porque para fazer estágios, o estágio pagava menos do que esse salário, que era R$350, não teve jeito. Fui trabalhar no Diário da Manhã. Era o único lugar que pegava alguém que não tinha experiência para ensinar. Só que você trabalhava um mês sim, recebia um mês, 8 não. Um mês sim, 8 não. Um mês sim, 8 não. Fechou. É 8 não é outro não. É um sim, 8 não. E aí eu fiquei aprendendo, foi uma experiência para mim. Mas em termos de retorno financeiro, só depois que eu entrei na justiça para receber e tudo mais, porque acumulou vários meses sem receber salário. Aí a partir daí eu fui trilhando meu caminho no jornalismo. Mas enfim, olha o tanto de coisa que eu sempre fiz para ter resultado. Nunca caiu nada do céu para mim.
Eu estava até fazendo um vídeo hoje, acabei de comprar o meu 8º carro, vim da concessionária para cá. Estava fazendo um vídeo, as pessoas provavelmente já vão ter visto o vídeo antes de ver essa história. Contando exatamente isso. Eu comprei o meu primeiro carro, eu tinha 26 anos. 26 anos. E só foi possível porque minha mãe vendeu uma casa que ela tinha lá em Bela Vista para voltar a morar aqui em Goiânia. E aí, ao invés de dar todo o dinheiro que ela pegou na venda da casa de entrada, uma parte ela me emprestou. E aí eu consegui comprar o carro. E pagava esse empréstimo, pagando a parte da minha mãe na prestação do apartamento que a gente comprou para morar junto. Foi assim que eu consegui comprar o primeiro carro com 26 anos. Eu tinha um monte de amigo que com 18 anos ganhou o carro do pai. A minha realidade era totalmente diferente das pessoas que estavam ao meu redor. Mas a conquista tem um sabor muito mais especial para mim do que para eles. Porque para eles, toma aqui, meu filho, um carro. Né? Mais fácil. Entendeu? Sem suor. Então, ou seja, é dedicação. Dedicação. Fazer, colocar em prática. Isso explica o sucesso todo no início do mercado imobiliário, né? Vontade de acontecer, de fazer. O que eu falo? Assim, o que eu já vi, hoje a vontade, a fome, a ambição, ela dá muito mais resultado do que inteligência, postura, comportamento. Entendeu? Às vezes a pessoa tem um QI alto, é extremamente inteligente, mas não tem essa sede, essa fome de querer correr atrás das coisas. Não sei se é criação, essa questão. E você vê gente que realmente tem essa fome de ir atrás, de vontade de fazer acontecer, independente da limitação. Ela pode ter vários tipos de limitações que teve na vida, seja lá qual for, ela, de uma hora ou outra, ela vai conseguir chegar onde ela quer. Eu acho que assim, você consegue, como um atalho, quando você é bom em planejar. Às vezes você planeja bem, vai lá e executa, facilita para você ter resultado mais rápido. Mas até quem não é bom em planejar, se fizer muito, uma hora vai dar certo. Sim. Eu sou esse cara, o que sempre fez muito. Hoje eu me esforço para planejar mais. Eu tenho dificuldade ainda de planejar. Não é tão simples para mim ser um planejador. Mas eu executo demais. Eu estou o tempo inteiro executando alguma coisa. Então, o resultado vem por isso. Sim. Porque eu estou sempre me colocando numa condição de ter resultado. Eu não fico esperando cair do céu. Porque não cai. Não cai. Para mim, nunca caiu. Então, às vezes a gente fica se comparando, né? Você fala, para o fulano é tão mais fácil do que para mim e tal. Aí você fica achando que para você também vai ser fácil assim um dia. E não é. Simplesmente não é. Para algumas pessoas nunca vai ser. Se não for você fazendo por você, esquece que você não vai ter resultado. Sim. Isso eu também aprendi muito. Aprendi muito com o meu avô, essa parte de executar. Eu era uma pessoa mais acomodada, isso com 20 anos ali, mas sempre tive vontade. Mas eu vi que no mercado imobiliário muito dinâmico, tanto que no começo da minha carreira, eu por ser uma pessoa mais introvertida, eu pensei que eu não ia dar certo. Mas depois, com o tempo, fui ganhando confiança, vi que se você colocar em prática e quiser ir treinar, você consegue qualquer coisa. Então, assim, sempre falo isso. Muita gente fala, não, para ser vendedor, para ser corretor de imóveis, você tem que ter o dom, você tem que ter perfil. Então, hoje eu vejo que qualquer pessoa que estiver na área, a pessoa consegue. Então, e tem que ir atrás. Né? Aqui, Felipe, eu queria complementar mais alguma coisa? Não, pode. Que você falasse, toda semana você está fazendo uma live? Sim, toda segunda-feira eu faço uma live, chama Nota 2. É até uma sátira, né? Uma crítica que eu recebi aí. O nome é Live Nota 2. É o hater que colocou lá e você... na verdade foi assim, uma pessoa importante no nosso mercado imobiliário aqui, com quem eu já tive as minhas diferenças, vamos colocar assim, viu os conteúdos que eu estava fazendo e quis criticar. E aí a crítica dela foi, parabéns pelo conteúdo, Léo Dias, do mercado imobiliário, nota 2. E aí, quando eu vi esse comentário, o que eu pensei? Eu falei, se essa pessoa que tem ações totalmente diferentes das minhas tá me dando uma nota 2, é sinal que eu estou no caminho certo. Porque... Ele não deu 0, né? Não. Foi porque nota 2 foi para depreciar, uma nota baixa. Mas vindo de quem veio,
Eu falei, então deve ser bom, porque o que ele considera que é certo, eu acho totalmente errado. Então, se ele está achando isso aqui ruim, é sinal que eu devo estar no caminho certo. E aí, eu aceitei o nota 2 como um elogio. Para mim, foi, vindo de você uma nota 2 é sinal que eu estou no caminho certo. Se fosse uma pessoa que eu considero, que tem um perfil que eu acho bacana e que tem propósitos parecidos com os meus, conduta parecida com a minha, me desse uma nota 2, eu ia achar ruim. Mas como é uma pessoa totalmente diferente, oposta ao que eu acho que é certo, eu considerei a nota 2 uma boa nota. E aí, felizmente, a grande maioria das pessoas que têm acompanhado esse conteúdo que eu tenho feito, gosta do que eu estou fazendo. Então, eu printei a resposta dele e coloquei. Não dá para agradar todo mundo. Mas, felizmente, tem muita gente feliz com esse conteúdo nota 2 que estamos fazendo. E aí, coloquei um outro print de várias pessoas que começaram a seguir, curtir e compartilhar as nossas publicações. E aí, quando eu fui fazer a live, aí tive a ideia de fazer a live, tudo mais, para poder levar notícias, para trazer convidados, igual vocês fazem no podcast aqui, eu fiz uma enquete, perguntei para as pessoas, me surgiram um nome para a nossa live. E aí, algumas pessoas sugeriram nota 2. Eu falei, pronto, não precisa nem entrar em votação, vamos para nota 2. O que eu fiz com isso? Eu gosto muito de futebol, sou palmeirense. E aí, o Palmeiras, o estádio do Palmeiras era chamado de Chiqueiro, há muitos anos. E aí, os torcedores, obviamente, eram os porcos. Quando a torcida do Palmeiras assumiu o apelido de porco, deixou de ser uma ofensa. E passou a ser, eu sou porco mesmo e tenho muito orgulho disso. Eu fiz a mesma coisa com o nota 2. Quando eu assumi o nota 2 como um elogio, deixou de ser uma ofensa, passou a ser um elogio. Eu usei o veneno como um antídoto. Ficou ruim foi para quem criticou. Porque aí toda hora alguém vai perguntar, você que é o cara do nota 2 e tal, as pessoas me contam, falar, né? E aí acho que para ele ficou pior. Para mim ficou ótimo, eu adoro nota 2. É a melhor nota que tem hoje, para mim é essa. Então, e que você acha, entrando nessa parte você comentou aí, você faz as lives, né? Toda segunda? Toda segunda. E para o corretor, né, que está iniciando ou já tem um bom tempo no mercado imobiliário, qual a importância das redes sociais hoje para um corretor de imóveis? Como você vê assim, a rede social hoje ajuda muito ou é consequência? Você faz um trabalho no off, posta? Como que você vê? Não, eu considero as redes sociais uma extensão para você alcançar mais pessoas. É o mesmo que você faz no seu dia a dia, igual eu falei de ser corretor 24 horas, você faz nas redes sociais. Só que lá você vai alcançar pessoas que você não alcançaria no seu dia a dia fisicamente. Então, as redes sociais te levam para vários lugares virtualmente, digitalmente. As pessoas passam a te conhecer por conta do que você está produzindo ali. Então, você aumenta a sua base de pessoas que você consegue alcançar. Eu vejo as redes sociais assim. Tem gente que eu acho que já usa as redes sociais de uma maneira muito positiva, mas não faz o restante. E aí você não vai ter resultado. Não dá para você usar só a rede social e achar que é só isso e pronto. Então, não, vou me posicionar como corretor só nas redes sociais. Aí você vai na padaria ali e o padeiro não sabe que você é corretor, porque ele não te segue nas redes sociais. Ou você vai no médico, a secretária do médico não sabe, o médico não sabe, porque eles também não te seguem. Ou você não vai fazer aquela ação no dia a dia, você não vai ligar para as pessoas, você não vai conversar. Só quem te viu nas redes sociais e pronto, vai saber que você é corretor. Eu acho que você se limita. Então, eu acho que é uma extensão de tudo que você já faz no seu dia a dia. Com certeza. E aí, a maneira que você se posiciona ali também vai fazer muita diferença. Uma pessoa de autoridade no assunto, né? Eu, por exemplo, me exponho muito. Para mim é natural, eu sou um livro aberto. Se vocês quiserem falar da minha vida pessoal aqui, eu conto ela inteirinha. Eu não tenho segredo nenhum com ninguém, eu conto tudo. Eu vejo que você sempre teve essa facilidade ou isso foi trabalhado? Não, sempre fui assim. Eu não tenho o que esconder. Eu não tenho rabo preso nenhum, então qualquer coisa que a gente tiver que falar aqui, as coisas que eu errei, eu sou o primeiro a admitir. Falei, errei mesmo. Mas acaba que isso mostra quem você é. Sim. E é até mais fácil de gerar relacionamento. Né? Aí é o ponto. Eu acho que não tem como você ser um personagem nas redes sociais, porque quem te conhece de verdade sabe que você está fingindo. Sim. Então, seja você mesmo, seja quem você é. Você pode ser um cara turrão, bruto, ignorante, qualquer coisa, mas é você de verdade?
você não é um personagem, você passa credibilidade. Porque vai ter gente que vai te ver assim e vai se conectar. Falar, é mesmo, esse cara parece comigo, eu também sou de jeito aí. Então pronto, você gera conexão sendo quem você é. O personagem, uma hora cai, uma hora a máscara cai. E quem conhece de verdade, você fala, mas esse cara é totalmente diferente nas redes sociais. E aí, essa conversa vai correr. Esse cara é só um personagem, isso aí não é de verdade. Isso não é ele de verdade. Eu sou a mesma pessoa em qualquer lugar. É como eu vejo que é a melhor forma de se posicionar nas redes sociais. Não quer dizer que eu estou certo, mas é a minha opinião. Com certeza. Essa questão de alcançar mais pessoas é interessante. Se eu não me engano, eu ouvi um podcast do Alfredo Soares no JJ Podcast. Que ele falou que ele fazia a ação ali lá no início, dando palestra, se eu não me engano, posso estar errado. E ele dando palestra presencial, enquanto a esposa dele fazia as lives no Instagram, e ele ali dando palestra para 30, 50 pessoas, e a esposa dele com 500 pessoas na live no Instagram. Aí ele foi e falou, não, eu quero fazer isso aí, se ela está em casa e alcançando mais pessoas, eu tenho que sair toda hora. Isso é o Bruno Perini, a Malu. Não sei, eu não lembro. Se eu não me engano, foi o Alfredo. Foi não? Não, o Bruno Perini. Mas foi mais ou menos isso. Então, é o poder das redes sociais também hoje, né? Você alcança além do... É porque a gente joga muito baixo. Às vezes você fala, nossa, você posta lá, nossa, fiz uma live, tá? Ou então até uns stories, né? Alcancei lá, sei lá, 300 pessoas, né? Nossa, é pouco. Mas para pensar, né? Quando tiver 300 pessoas aqui na sua loja para você explicar. Então, assim, o poder, por mais que você tenha poucos seguidores, se você conseguir fazer uma demonstração legal, impacta muita gente. Sim. Então, assim, realmente não tem como. Até eu que não sou uma pessoa de me expor constantemente, no meu lado profissional, já me gerou muitos negócios postando pouco. Foi o Bruno e olha mesmo. que eu ainda Lembrei. tenho dificuldade, assim, não sou aquele cara que expõe, pega e fala. Às vezes eu vou lá, escrevo, vou e coloco ali assim, mas mesmo assim gera, o pessoal sabe que eu estou no mercado imobiliário, então alguém que é mais próximo leva. Então assim, o Instagram hoje é uma ferramenta que ela tem que ser usada, né? Sim, sem dúvida. Gera muitos negócios, né? Tanto de parceria quanto de clientes também que vão te acompanhando ali. Tem pessoas que ainda não compraram comigo, mas acompanham tudo que eu publico e estão o tempo inteiro ali falando, eu gosto muito da maneira que você se posiciona, quando eu for comprar, eu vou comprar de você. Quem compra comigo me indica para outras pessoas, muito pela maneira que eu sou. Tem gente que vai se conectar comigo exatamente pelo que eu sou, tem gente que vai ter aversão pela maneira que eu sou. Às vezes um cara que é mais introvertido, por exemplo, você citou o seu caso, tem gente que vai ver em você a pessoa que ele pode confiar. Falou, nossa, o Antônio é igual eu, ele também é mais na dele, mais discreto, vou mexer com o Antônio, vou mexer com o Felipe de jeito nenhum, o Felipe expõe demais, daqui a pouco ele vai querer fazer um vídeo comigo, já pensou, eu jamais vou fazer um vídeo. Então o cara, às vezes, pela minha forma de ser, ele prefere se afastar. E aí ele se conecta melhor com você, porque você tem essas características que são parecidas com a dele. Então, eu acho que ser você mesmo é o principal nas redes sociais. Sim, muito bom. Felipe, para 2024, alguma novidade, planos? Onde Felipe Furtado quer chegar? Qual que é o sonho aí da Ultimob? Quais são os projetos? Tem alguma novidade para sair? Então, a gente tem muita novidade, a gente está o tempo inteiro aprimorando a plataforma, né? A gente visitando muitas construtoras, muitas imobiliárias, a gente está recebendo muito pedido, muito feedback, falou, você poderia fazer tal coisa que eu tenho interesse. Então eu estou o tempo inteiro ali implementando tudo isso com meus sócios e com a minha equipe e tudo mais, para a gente conseguir entregar o que as pessoas têm necessidade no mercado imobiliário. A nossa ideia é a gente se consolidar mesmo aqui em Goiânia como uma plataforma que as pessoas, quando quiserem pesquisar imóvel, seja um corretor ou seja um cliente final, estou querendo um imóvel, a primeira plataforma que a pessoa tem que pensar é a Ultimob, porque é onde você tem a melhor experiência de uso, é onde você consegue encontrar tudo que você precisa, seja corretor ou seja cliente, é onde você vai ver tudo de maneira mais clara, mais objetiva, com mais qualidade. Então a gente quer se consolidar assim, como plataforma. Além disso, a gente tem essa vertente do lado da cobertura jornalística de tudo que a gente tem feito para as imobiliárias, para as construtoras, é algo que já está um tanto quanto
consolidado. Hoje, acho muito difícil qualquer construtora lançar um empreendimento sem contar com a Ultimob como uma parceira. Então, é algo que a gente está conseguindo conquistar e está sendo muito legal participar de tudo isso. Eu tenho visto assim, a maneira que a gente é recebido nos lugares assim, é muito, muito bacana mesmo. Os corretores, tem gente que faz fila para dar entrevista, assim, sabe, para poder participar dos vídeos que a gente está fazendo. Já aconteceu isso em alguns meetings que a gente está fazendo, porque as pessoas gostaram do que a gente está fazendo. Então, independente do que vai acontecer daqui para frente, eu posso te dizer que eu estou muito feliz fazendo tudo que eu estou fazendo. Eu trabalho muito mesmo. Vocês viram quando a gente conversou aqui para poder marcar isso aqui, quando que eu teria uma vaga na minha agenda, porque felizmente está desse jeito. Então, a única coisa que eu quero conseguir, assim, para mim, pessoa física, é equilibrar todo esse trabalho que eu tenho com saúde, porque eu estou me deixando muito de lado para conseguir alcançar tudo que eu preciso alcançar com a Ultimob. Então, eu quero ter um pouquinho de qualidade de vida também, de conseguir treinar, conseguir descansar em algum momento, porque está sendo muito puxado, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. É aquela coisa assim, você pediu tanto para Deus, agora que Ele mandou, você não vai reclamar, você tem que seguir. Uma frase do Gustavo Rangel: o sucesso no profissional não justifica o fracasso na saúde. Eu tenho que conseguir esse equilíbrio. Mas tem a época que tem que dedicar mais mesmo. Tem. Como a gente está no início, eu tenho visto assim. Estou vendo que você está iniciando uma corrida também. Ou não sei se eu estou vendo por agora, mas você está fazendo. De atividade física, você fala? Eu faço academia, né? Eu faço academia e eu tenho um treino de futebol que eu faço toda segunda e sexta. Mas eu faltei muito nesses últimos dias aí, estou faltando. Hoje mesmo não consegui ir, então tem hora que o corpo cobra uma fatura, né? Mas tentar encontrar esse equilíbrio entre o resultado profissional e qualidade de vida. Para a minha vida pessoal é isso. Agora, para a Ultimob, está tudo funcionando muito bem, a gente está crescendo, a gente está aumentando a nossa base de clientes, a nossa base de corretores, a nossa base, quando eu falo clientes, as próprias construtoras, né, que são clientes. A gente está produzindo muita coisa o tempo todo e eu acho que é só uma consequência. Daqui a pouco a gente consegue alcançar o que a gente está planejando mesmo e é um ano de consolidar. Eu acho que é essa a palavra, é um ano de consolidar a Ultimob como plataforma especializada no mercado imobiliário. Bacana. Sim. Eu quero te parabenizar, até você como pessoa, corretor, que a gente já acompanha o trabalho aí já há um bom tempo, a gente já teve uma parceria, um corretor extremamente parceiro, a gente precisa de mais profissionais como você. E também essa iniciativa da Ultimob, que até esse ano eu não conhecia bem, eu sempre olhava como imobiliária. Tem tido agora as experiências, então assim, é uma ideia muito boa. É igual você falou, você pega todas as dores de corretores e você consegue colocar norte, porque o corretor não consegue absorver todas as informações e ali numa forma de aplicativo, site, você conseguiu colocar. E parabenizar também a esse projeto que você iniciou agora, colocando toda a força em relação ao Ultimob, toda essa narrativa, história que você tem contado, tem agregado muito, né, a sua marca, e acredito aí que vai ser muito sucesso e também fortalecer o mercado imobiliário de Goiânia. Sim. Que tem, ao mesmo tempo, o mercado parece até tem se tornado mais unido. Por mais que existam hoje as grandes imobiliárias, hoje a gente vê que o mercado pode trabalhar junto quando a gente está com melhores profissionais, o mercado fica mais forte. Sem dúvida. Eu fico muito feliz assim, de ter esse feedback, esse reconhecimento. Em todo lugar que eu tenho ido tem sido assim, e é algo que dá esse estímulo para a gente continuar nos dias que a gente está mais cansado, né? E uma coisa que para mim é essencial, o principal propósito da Ultimob é fazer com que as pessoas enxerguem o corretor como uma profissão necessária, sabe? Enxergar o corretor da maneira que ele realmente tem que ser visto. A gente passa por muita coisa, até o Wellington compartilhou nesses últimos dias aí uma situação que aconteceu com ele, né? A gente lida com muito não, a gente passa por muita dificuldade, a gente lida com um monte de perrengue até chegar o momento do sim. E o corretor, se você estiver bem assessorado, é a pessoa que vai te ajudar a realizar a maior conquista da sua vida,
É até a forma que eu passei a ver o mercado imobiliário, porque eu confesso que num primeiro momento eu tinha eu mesmo um certo preconceito. Eu falava, cara, eu sou jornalista, formado, eu trabalhei em grandes emissoras, eu estava o dia inteiro na televisão e as pessoas me conhecem como jornalista. Agora, como é que eu vou falar para as pessoas que eu sou corretor? Que é uma profissão queimada, que todo mundo vê, corretor é tudo mala e tudo mais. Eu mesmo tinha esse preconceito. E aí, quando eu comecei a participar da realização das pessoas, minha ficha caiu. Eu falei, cara, minha função é muito importante. Isso que eu estou fazendo, eu estou participando do sonho das pessoas. A maior negociação que a pessoa está fazendo na vida dela, sou eu que estou intermediando. Isso aqui é importante, as pessoas têm que ver isso. Então, o propósito da Altimob é melhorar a imagem que o corretor tem no mercado, para que as pessoas consigam ver o corretor como um profissional essencial, tal como um médico, um advogado, um contador. A gente também é importante. E aí, para isso, a gente tem que profissionalizar cada vez mais. Os ruins vão perder mercado, os bons vão ficar e a gente vai se ajudando, vai sendo parceiro, e a gente consegue filtrar com quem que a gente mantém as parcerias, com quem que não faz sentido, e esses vão ter que procurar outro lugar. Porque o mercado imobiliário só vai ter espaço quem realmente for profissional. Pode ser utopia da minha parte, mas é o que me motiva a fazer a Altimob. É tão importante que acho que um tempo atrás, na época de 2015, muitos falavam com a inteligência artificial, com a tecnologia, a profissão poderia vir a acabar. E assim, com o número de VGV que a construtora hoje consegue colocar e investir, se fosse para acabar, até na época dos portais do Zap Imóveis, né, teve uma época uma polêmica de uma propaganda que eles anunciaram, eu acredito assim, que o proprietário, eles colocaram assim, que o proprietário direto, né, poderia anunciar o imóvel direto e fazer a venda sem intermediação, sem imobiliário, sem um corretor, e assim ele economizaria. Teve uma época que o Zap Imóveis fez essa postagem, gerou uma polêmica e virou aquela questão toda que poderia acabar. Mas isso já se provou que é necessário o corretor de que imóveis. É necessário que assim, porque assim, ele poderia gastar uma grande incorporadora, poderia gastar o dinheiro que fosse de tecnologia e tal para vender direto tal sem o corretor, mas foi comprovado que as relações humanas, a confiança na compra de imóvel, e isso a gente se fala muito aqui, você precisa de uma pessoa ali. Frente o papel do corretor é de passar confiança, credibilidade, algo palpável, né? É algo assim, é emocional, é inconsciente, tipo, que o corretor é muito fundamental na hora da decisão e do fechamento. Porque a pessoa não ia sair de casa, fazer uma visita lá, no mesmo stand e acabar fechando sem uma pessoa de confiança, sem um consultor, né? Então, assim, cada vez mais a profissão, eu acredito, tem se tornado forte e para manter também essas pessoas que se qualificam, né? Porque também o corretor que não está atualizado, que não está preparado, ele fica para trás. É bem isso. Eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para isso. Assim. A gente percebe alguns corretores que se destacam, são justamente os que mais se profissionalizam, né? E sobre o que você falou de inteligência artificial, eu sou um tanto quanto cético em relação a isso. Eu acho que, por mais que essa tecnologia evolua, ela nunca vai substituir a capacidade do humano ainda, sabe? Também concordo. Eu acho que não vai chegar nesse ponto. Eu lido muito com isso, por exemplo. Eu tenho feito algumas seleções para contratar mais pessoas para a produção de texto e eu faço testes, né, com as pessoas para ver a capacidade que a pessoa tem de escrever ela mesma. Eu recebo um monte de texto que vem de inteligência artificial e para mim é nítido. Por quê? A inteligência artificial, ela utiliza alguns termos, algumas expressões que no dia a dia a gente não fala em hipótese alguma. Por exemplo, fica muito formal. Eu recebo um monte de texto em que, ao invés de falar área de lazer, a inteligência artificial coloca as amenidades, as comodidades, as áreas de recreação. Ninguém usa isso no dia a dia. Então eu prefiro ainda aquela linguagem humana. Como que uma pessoa fala para outra? Não é área de lazer? Então é área de lazer. Esquece esse negócio de amenidades. O que é amenidade num prédio? Desconecta isso na hora, né? Então, quando eu vejo isso, a inteligência artificial usa sinônimos para não repetir palavras. Eu prefiro repetir palavras e falar o que as pessoas estão acostumadas a falar no dia a dia. E pronto. Então, quando alguém me manda um texto com inteligência artificial, eu falo, próximo.
Não vou fazer o que eu acho que um robô vai me substituir. Não, eu quero o que um humano faz. Aí, para mim, faz sentido. E no nosso mercado imobiliário é a mesma coisa, sabe? Um robô pode te dar um monte de informação, mas ele não te passa a devida confiança. Sim. É isso, a credibilidade. Né? A credibilidade. É para lidar com... Ninguém vai conseguir se relacionar com um humano igual um outro humano. E, claro, eu acho que a inteligência artificial vai substituir algumas profissões, igual já vem substituindo. É um cara lá do supermercado, né? Um caixa, né? Isso aí já vem substituindo algumas outras profissões, sim. Agora, como é uma aquisição de alto valor, em que a pessoa, nosso cliente sempre está no alto índice de segurança, alto índice de dúvida, um robô não vai conseguir interagir. Pode ajudar então, muito no atendimento, adiantamento de informações, de, por exemplo, uma visita virtual. Agora, 100% de fato, eu creio que... Eu acho que assim, para a nossa geração aqui ainda é algo muito fora da realidade. Talvez para quem está ainda iniciando esse processo, que vai ser um consumidor lá na frente ainda, talvez seja diferente. Mas eu acho que isso vai demorar muito tempo e acho que tem algumas relações que o humano nunca vai ser substituído. Outra coisa, até eu vi acho, mês passado a Quinto Andar, né? Hoje as maiores startups imobiliárias também que entraram nessa, eles soltaram uma nota. Eu acho que o presidente lá falou assim que é impossível as pequenas imobiliárias, corretores, acabar, sabe? Que eles entraram muito forte e ali tem muito dinheiro, né? Para investir em qualquer área. Mas eles viram, tanto que hoje eles são parceiros, né? De várias imobiliárias, em relação com foco hoje maior na locação, né? Mas quando eles entraram lá atrás com muito investimento, mais de 1 bi de recursos, eles acreditavam que viraria tudo digital. Hoje eles mesmos se posicionam e puxam os corretores e algumas imobiliárias locais como parceiros. Eu recebo muito assim, feedback de outras pessoas, de outros mercados, que muita gente fala, cara, mas por que você faz isso para o corretor? Por que você não faz focado no cliente? Porque o cliente tem muito mais cliente do que corretor. E eu falo, porque ninguém faz para o corretor. É justamente esse ponto que eu quero atuar. Para o cliente tem um monte de gente fazendo, para o corretor quem faz. Então, eu recebo esses feedbacks, essas críticas e tudo mais, mas é justamente porque eu aposto nessa figura. O corretor não vai ser substituído. Os ruins vão perder mercado. Os bons que querem continuar aperfeiçoando, profissionalizando, cada vez mais buscando conhecimento, não vai faltar mercado para eles nunca. E eu quero estar lá como um parceiro deles, e a gente vê, possibilitando esse crescimento. E a gente já vê esses que querem fazer a coisa acontecer de fato, praticamente os mesmos que estão no pódio todos os meses, dessas grandes imobiliárias, né? Até mesmo de imobiliárias. Vocês citaram aqui o Igão. O Igão vendeu um imóvel de 20 milhões. Ele poderia estar na praia de férias. O que ele fez? Continuou fazendo a mesma coisa. Ele não para. Não para. O cara que não para é o que tem resultado. Justamente. Aí ele teve resultado, vai parar? Não, vou continuar tendo resultado. Eu já sei o que eu preciso fazer para ter resultado, é só continuar. A maioria não faz o mínimo para ter resultado e quando tem algum resultado, acomoda. Então, esse cara que é bom é o que está lá no pódio toda vez. E a única coisa que ele tem de diferente dos outros é que ele faz. Os outros não. Entendeu? Você pega o campeão de qualquer imobiliária aqui na nossa cidade. O diferencial dele é fazer. Fazer. Constância. Pode ser, às vezes a aparência ajuda, a comunicação ajuda, sei lá, um networking ajuda. Tudo isso aí ajuda. Mas o que não faz também pode ter tudo isso. O que diferencia é fazer. Só isso. A gente choveu no molhado aqui nesse ponto, né? Mas é o beabá. Felipe, cara, estou te acompanhando, creio que foi no dia, um pouco antes de você vir aqui, né? A gente teve aquele bate-papo em relação ao Outmob e tudo mais. Só que eu aprendi a admirar o seu trabalho, a sua pessoa, né? Principalmente algumas histórias que você contou. Mostra a pessoa humilde que você é, a pessoa transparente que você é.
E obrigado, né, por esse trabalho que você está desenvolvendo no mercado imobiliário goiano, atualizando os corretores de imóveis e essas inovações que vêm aí na Altimob também. Eu quero agradecer a sua presença aqui, um bate-papo muito legal. E eu quero que você deixe suas redes sociais também, para o pessoal te conhecer e te acompanhar mais ainda. Não, obrigado, eu que agradeço pelo convite. Para mim é sempre um prazer conversar, contar a minha história. Você falou sobre transparência, nem se eu quisesse eu conseguiria ser de outra forma. Eu sou esse cara que vocês estão vendo em qualquer lugar. Até brinco com as pessoas que eu posso até ficar famoso um dia, rico e tudo mais, mas eu nunca vou mudar a minha essência. Não sei ser de outra forma. Eu só quero que um dia eu consiga trabalhar um pouco menos para poder viver um pouco mais. E fico muito feliz mesmo pelo o convite aqui, por poder contar tudo que eu compartilhei aqui. E para quem ainda não me segue, o meu Instagram é @ofilipefurtado, tem um O antes. O da Altimob é Alt, de autônomo, e Mob, com B mudo, de imobiliária. Então, a origem do nome é justamente essa, né? É autonomia imobiliária. É isso que a gente quer propor para as pessoas. E acho que o principal que eu podia ter compartilhado aqui, eu compartilhei. E é um prazer. Quem me segue nas redes sociais já vê muita coisa que eu contei aqui. E eu estou sempre lá, contando um pouco mais, expondo, contando essas histórias inusitadas, muito bom. Os perrengues que os corretores passam, né? E as coisas boas também. As conquistas. Eu até brinco que eu sou um corretor, o meu resultado como corretor é perfeitamente alcançável por qualquer pessoa. Eu não sou fora da curva, eu não sou extraordinário, não tem nada que eu faço que outras pessoas não consigam fazer. Então, se você quiser um espelho, pode se espelhar em mim, que é possível fazer o que eu faço. Só que você tem que fazer o que eu faço também. Assim, é possível ter os meus resultados, só que você tem que fazer o que eu faço também. Então, é isso. Acho que a missão Basta aqui querer, foi cumprida. Né? Não precisa ter dono, não precisa ser... Nada. Antes de ser jornalista, tem gente que usa isso, né? Um dos problemas que a gente tem no nosso mercado, prolongando aqui de novo, né, o encerramento, mas um dos grandes problemas que eu vejo que a gente tem no nosso mercado são as pessoas transferirem a responsabilidade. Sim. Então, você vê alguém ter resultado e fala, mas é porque ela é bonita. É porque o pai dele é rico. É porque o networking dele é melhor do que o meu. Você vê sempre a pessoa querendo... o meu deu errado porque o cliente é difícil. O corretor parceiro é mala. Meu gerente não me ajudou. Então, ele tem resposta para tudo. Esse cara nunca vai ter resultado, porque ele é muito bom em dar desculpa. Agora, quando você assume a responsabilidade pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, não tem como dar errado. Você é o protagonista. Sim. Qualquer coisa que acontecer ao seu redor, a responsabilidade é sua. Então, o principal ponto que eu vejo aqui que a gente pode deixar de lição é isso. Eu sou esse cara, eu assumo a responsabilidade. O que dá errado, a culpa é minha, o que dá certo foi eu que me dispus a fazer. Então, é assim que as coisas funcionam. Fórmula mágica não dá certo mesmo não, mas esforço dá. E a minha trajetória é perfeitamente replicável. É muito fácil fazer o que eu faço. Muito fácil não, exige esforço, mas é possível. Sim. Eu não sou aquele cara fora da curva, que só vende imóvel de milhões, que vem tudo fácil, mas o que eu faço é possível ser repetido, ser replicável. Bacana. Felipe, muito obrigado. Agradeço aí todo esse compartilhamento de informações, experiências, agregou muito aqui, tanto para mim, com certeza para quem for ouvir. Por ter dedicado seu tempo, ainda mais cada dia mais corrido, né? Como você tem falado. E agradecer, né? E uma próxima, quando a Altimob estiver lá na frente, a gente volta para um podcast aí para conseguir compartilhar as conquistas, mais informações, né, sobre o mercado imobiliário. E também porque você está por dentro, né, de todas as informações aí de Goiânia. Então, lhe desejo muito sucesso. Com certeza, acredito que cada vez mais esse projeto seu vai dar certo em relação a você está preenchendo um lugar que, na verdade, ninguém fazia, não existia. E isso só fortalece a todos nós no mercado imobiliário. Eu que agradeço de verdade aí, Antônio. E espero que, dentro do possível, quando eu
tiver um cliente, se tiver o imóvel, a gente faça parceria de novo ou vice-versa, precisando. Eu ainda tenho as minhas captações, está um pouco mais difícil de atender, mas estou sempre aberto às boas parcerias. A experiência que a gente teve foi muito tranquila e vocês são excelentes parceiros que eu indico para todo mundo aí. Quem precisar fazer parceria aqui com a ADM Imóveis, faça tranquilo que está em casa. Obrigado de verdade pelo convite. Foi um prazer participar do Imóvel Insights. Obrigado. E para encerrar, siga as nossas redes sociais. Instagram, Imóvel Insights, Spotify, Imóvel Insights e o nosso canal no YouTube, Imóvel Insights, para você não perder esse e nenhum episódio. Muito obrigado.